Furque reintegrado, Gabriel Veron jogando e o Santos continua sendo a casa da mãe Joana do futebol brasileiro. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre as notícias do Santos, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, na verdade é ruim, né? Porque assim, notícia boa mesmo não tem, né? É só notícia ruim. Então a gente precisa começar com a primeira notícia, que o Furque está sendo reintegrado ao elenco do Santos, junto com o Andrei Quintino, né, o filho do Ademir Quintino. Essa notícia saiu hoje. E eu queria falar um pouco do Furque, né? O Furque é um cara que veio, se eu não me engano, do Atlas do México, né, em 2023. É um cara que se criou uma expectativa muito grande dele, né, pelos feitos dele. Opa, quase que é o microfone aqui. Pelos feitos dele lá no México, né? Então parece que. Parece não, né? Ele era muito amado pela torcida, se eu não me engano, ele jogava no Atlas do México. E a grande verdade é que ele nunca se consolidou. Ele fez alguns gols ali naquela reta final de Campeonato Brasileiro de 2023, alguns gols que ajudaram o Santos, mas ele nunca foi o centroavante efetivo, aquele cara que você fala, cara, joga nele que é gol, por exemplo, como é o Verratti do Vasco. Ele nunca foi esse cara no Santos. A questão é que ele ganha R$ 1 milhão por mês. Grande contrato, Rueda. Parabéns de novo. E aí, nisso, a gente não pode culpar o Marcelo Teixeira, ok? Isso vem do seu Rueda, né? Daquele verme chamado Rueda. E a questão é que agora, depois, nós estamos no dia 14 de maio de 2025, então ele que ficou o ano inteiro de 2025 treinando em separado, ele foi reintegrado ao elenco. O que eu acho disso, tá? Eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que, assim, o Santos não vai vencer mais jogos por conta do Furque. Não acho o Furque melhor dos que tem lá. O Tiquinho não tá jogando nada, mas eu não acho o Furque melhor que o Tiquinho, mesmo o Tiquinho jogando mal. Porque o que eu vi do Furque o ano passado, especialmente na Série B, foi, cara, catastrófico o que ele jogou. Então, assim, eu, eu tentaria novamente renegociá-lo. Eu tentaria renegociá-lo. Vai ficar lá, não sei se vai jogar, mas assim, se a gente pensar por um lado, assim, né, tipo, só coordenando aqui os raciocínios, é que assim, tem um lado de que, tudo bem, o cara tem R$ 1 milhão por mês, e aí, vai ficar ali treinando separado, o que vai fazer com o cara? Ok, põe o cara de novo pra jogar. Legal, ok. Só que o meu grande medo nisso é que, assim, você incha o plantel com um monte de bagre, porque hoje Tiquinho, Furque, pra mim, são fracos, e aí você acaba não dando oportunidade, talvez, para meninos da Vila Belmiro, para meninos que possam surgir, como, por exemplo, o Matheus Xavier. Então, assim, isso me preocupa. A questão dele tirar, talvez, como que eu posso dizer, espaço de jovens que poderiam estar ocupando esse espaço. Então, assim, eu não sei se o Kleber Xavier viu algo no Furque que os outros técnicos acabaram não vendo, mas assim, é mais uma decisão que a gente não entende do Santos. É mais uma decisão. Eu volto a repetir, eu tentaria ao máximo, negociar o Furk. Pago metade do salário, faz alguma coisa, mas assim, eu volto a repetir. Para mim é um jogador que não vai mudar absolutamente nada no Santos. Pelo contrário, ainda é capaz de tirar espaço de algum menino que possa surgir da base. Então, assim, eu não vejo a menor lógica disso. A única lógica que eu vejo é não deixar o ativo ali do clube treinando separado e talvez rezar para ele fazer alguns jogos bons e talvez negociá-lo. Mas assim, cara, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Porque eu não vejo, volto a repetir, não vejo o time melhorando porque o Furk vai voltar. Não acho que o Santos vai ganhar 3 pontos por conta do Furk. Não acho mesmo. Acho um atacante muito, muito, muito limitado mesmo. Dos piores do futebol brasileiro, dos times titulares do futebol brasileiro. Então não acho que é um jogador que vai mudar a curva do Santos, ok? Dito isso, e aí, assim, já que a gente tá falando em casa da mãe Joana, a gente precisa falar da casa da mãe Joana inteira, que é a questão do Gabriel Veron. Se por um lado a gente tem o Furk, que é reintegrado,
Por outro, a gente tem o Gabriel Veron, que não é afastado. E assim, eu estive no Allianz Parque, né, eu até falei numa live aqui no canal e por favor se inscreva no canal, dá aquela força que ajuda bastante. E assim, quando a gente, estava lá no jogo, assistindo o jogo, vendo o que estava acontecendo, na hora que o Gabriel primeiro que assim, né, já me causou espanto, depois de todas as notícias que saíram semana passada, que o Gabriel Veron ia para o jogo, já me causou espanto aí. Até aí você fala assim: "Ah, tudo bem, foi para o jogo, tal". Ah, foi para o jogo, legal. Não, mas não vai jogar, não vai entrar, vai estar entre os relacionados, não vai acho que nem para o banco. Chegou no estádio, tá no banco. Aí você fala: "Ah, tudo bem, tá no banco, mas não vai entrar, né, não é possível que o Kleber Xavier vai colocar ele no pra jogar". E aí, acho que aos 42 ou 43, ele substitui o Tiquinho. E cara, a sensação primeiro que eu acho, como eu falo, tem coisas que às vezes assim, a gente tem dificuldade de entender, porque assim, o estádio caiu na cabeça dele. Foi assim, foi o maior momento de vaia. Nem quando o jogo acabou, teve tanta vaia quanto na hora que o Verón entrou. Então assim, pra que fazer isso? Pra quê? Tipo, é uma coisa que eu simplesmente eu não entendo. Eu não entendo o que acontece com o Santos Futebol Clube. Pra que você vai colocar o Verón, que a torcida já pegou ódio, o cara não joga nada, o cara tá fora de forma. Pra que você vai colocar o Verón em campo? Me responde. Pra quê? O cara vai entrar pressionado. O cara já não tava jogando nada, sem tá pressionado, sem essas notícias. Você acha mesmo que agora ele vai jogar alguma coisa? Sério? Que alguém olhou no Santos e achou que isso seria uma boa ideia? Que não é possível. E assim, não é um ativo do clube. O Santos não comprou o passe dele. Ele tá emprestado pelo Santos. Não é menino da base. Cara, devolve essa porcaria. Devolve. Devolve. O Gabriel Veron não pode mais entrar em campo com a camisa do Santos. Ele não pode. Por N motivos. Uma coisa, se o cara é indisciplinado, mas dentro de campo resolve, a torcida até tolera. Não gosta, mas tolera. Mas quando o cara tá visivelmente fora de forma, visivelmente não consegue acompanhar um jogo, um ritmo de jogo, e ainda tem vários atos de indisciplina fora de campo, irmão, o que você tá esperando pra dispensar esse cara? O quê? Me fala! Até quando o Santos vai ser essa casa da mãe Joana? Até quando? Eu tô de saco cheio. Eu toda live eu falo a mesma coisa. Eu tô de saco cheio. Porque não tem uma notícia boa referente ao Santos Futebol Clube. Nenhuma. Furk reintegrado. Porra, que baita notícia. Gabriel Veron vai pro jogo. Baita notícia. Pedro Caixinha vai acionar o Santos na FIFA. Uau! É só merda. É só coisa ruim. Então, assim, não vem nada de bom do Santos ultimamente. Nada. Nada. Só notícia ruim o tempo inteiro. E aí eu me pergunto, o que esses caras da direção do Santos estão fazendo? O que o técnico tá fazendo? Será que ninguém olha para uma situação como essa do Gabriel Veron, que é básica? Que é básica de olhar e falar assim: "Não, não, cara, esse cara não pode entrar em campo". Se é pra escalar esse cara, escala num jogo. Escala contra o Corinthians, por exemplo, que não vai ter torcedor do Santos no jogo. Mas escalar ele pro estádio cair em cima, cara, é de uma burrice pra todos os lados. Você quer fazer o Santista passar raiva, você quer que o cara já entre, já não tá entrando bem, já entra pior ainda, porque a torcida tá xingando o cara até a 10ª geração dele. É de uma burrice que eu juro que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Eu tinha um chefe meu que falava, cara, às vezes o óbvio precisa ser dito. E era uma situação tão óbvia que eu acho que ninguém falou.
Porque não é possível que alguém achou que era uma boa ideia. E aí depois o Kleber Xavier vai, ai, eu preteri o Matheus Xavier, outras crianças outros moleques da base, por conta que ia disputar torneio de não sei o que, de sub-20. Foda-se o sub-20, irmão! Foda-se sub-20! Não tem que ter sub-20, cara. Não tem que ter sub-20. A prioridade é o profissional. Entendeu? Prioridade é profissional, cara. Sabe? É o que eu falo, tá tudo errado no Santos. Tá tudo errado no Santos. Cara, que o Santos vai ganhar com o sub-20? Não vai ganhar nada. Sabe? Dê a oportunidade pro menino da base do que ficar insistindo com uma porcaria dessa como o Gabriel Veron. Porque é uma porcaria. Veja o que ele fez no Porto, veja o que ele fez no Cruzeiro, vê como foi a reta final dele no Palmeiras. É só ver, é só pesquisar, é só dar um Google. E pra que o Santos contratou esse cara? Pra quê? Eu fico me questionando todos os dias. Pra quê? Quem achou uma boa ideia contratar o Gabriel Veron? Então, assim, o Santos, eu volto a repetir, é um barco à deriva. É um barco à deriva. E a única coisa boa que teve nessa semana, a única coisa boa e que a gente precisa exaltar, é a força da torcida do Santos. Como a torcida do Santos apoiou os 90 minutos dentro do Allianz Parque contra o Ceará. Que a torcida do Santos quebrou o recorde do Allianz Parque desse ano, como tinha quebrado ano passado no Morumbi. Isso é uma resposta principalmente para aquelas pessoas que falam que o Santos é de Santos, é um grande cala-boca. E mostra o quanto vai ser equivocado o Santos construir um estádio, reformar a Vila Belmiro e fazer um novo estádio para 30 mil pessoas na Baixada Santista, na Vila Belmiro. Isso é um erro. A maior parte da torcida do Santos está em São Paulo. O Santos precisa jogar em São Paulo. Todos, todos, todos os rivais olham isso e falam isso. Todo mundo olha e fala, cara, o Santos precisa estar em São Paulo. Cara, o Santos em São Paulo consegue ter um estádio tranquilamente para 40 mil pessoas. Tranquilamente para 40 mil pessoas. Mas o grande objetivo desses caras que hoje comandam o Santos Futebol Clube é o quê? É tornar o Santos um clube provinciano. É tornar um Santos um clube, ó, onde o poder fica aqui, ó, na palma da mão deles. E onde é mais fácil fazer isso? Lá em Santos. É mais fácil fazer isso lá em Santos. É muito mais fácil. Então, assim, você que é santista, não caia nessa balela que Santos é de Santos. O Santos é do mundo. O Santos precisa estar onde os torcedores do Santos estão. Se os torcedores do Santos estão em São Paulo, é aqui que o Santos tem que estar. É aqui que tem que estar. O Santos sempre será de Santos, só que precisa estar onde estão os seus torcedores. E hoje, o que manda no futebol é um negócio chamado dinheiro, money. Não adianta você ter um estádio para 30 mil pessoas na Baixada Santista se você não vai colocar 10, 15 mil, coisa que não acontece hoje na Vila Belmiro. Não acontece. E há muito tempo não acontece de lotar estádio. Então, assim, não adianta. Não adianta. O Santos precisa ter um estádio grande na capital para quê? Para ter bilheteria. Para não ficar ganhando 20 mil, 30 mil, 100 mil reais, enquanto os seus rivais arrecadam 3 milhões, 2 milhões por jogo. Olha a diferença de faturamento, o que cada desses clubes estão arrecadando em bilheteria. E aí eu não vou falar da questão, mas tem que um lá tem que pagar o estádio, eu não tô falando isso. A arrecadação de bilheteria. Veja o quanto o Santos arrecada com a Vila Belmiro e veja os outros 3 de São Paulo. É simples a conta. É simples a matemática. Só que assim, aí fica a escolha do que você quer. Manter o poder lá em Santos, centralizado, um monte de cacique lá com aquelas com essas ideias retrógradas que não conseguem modernizar o clube, ou ter um estádio em São Paulo e tentar trazer uma modernidade ao clube. São escolhas. E o Santos precisa fazer a escolha dele. O Santos precisa virar um time profissional.
O Santos precisa parar com o amadorismo. Hoje, o amadorismo impera no Santos Futebol Clube. Eu vou trazer aqui um dado para vocês, eu vou até mostrar aqui para vocês, que assim, eu estava olhando isso aqui. O Santos, aqui ó, não sei se tá, acho que tá bom aí na tela para vocês verem. Mano Menezes tem só uma vitória em 7 jogos desde que assumiu o Grêmio. O São Paulo tem somente uma vitória no Brasileirão. O Vasco só tem 2 vitórias no Brasileirão, sendo que ele ganhou do líder e do vice-líder. Sabe o que esses 3 clubes têm em comum? Todos ganharam do Santos no Campeonato Brasileiro. Os 3. Os 3 ganharam do Santos no Campeonato Brasileiro. Os 3. Então, assim, se você tá em crise, chama o Santos. Porque o Santos hoje é um clube que não bota medo em ninguém. O Santos não bota medo em ninguém. Seja na Vila Belmiro, seja no Allianz Parque, seja em qualquer lugar. O Santos não coloca medo em ninguém. Sabe por quê? Porque tem uma diretoria frouxa, tem um CEO frouxo, tem um presidente frouxo, tem um estagiário como treinador e não coloca medo em ninguém. O Santos hoje não coloca medo em ninguém. É um time de frouxo. É um time com DNA de frouxo. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, que vai ter mais vídeos sobre Santos sim e outros clubes também. Valeu!